Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. No vídeo da manhã dessa terça-feira, havia contado para vocês sobre um jogador indicado pelo Crespo e com quem o São Paulo negociava, além do Marcos Leonardo, certo? Pois saibam que trata-se de Emiliano Rigoni, argentino, 32 anos de idade, passagem boa com a camisa do São Paulo em 2021, especialmente sob o comando de Hernan Crespo. E foi o Crespo quem fez a sugestão da contratação do atleta. As negociações começaram há mais ou menos 15 dias. No primeiro momento havia enorme distância entre o que o São Paulo estava disposto a pagar e aquilo que o León do México, dono dos direitos econômicos do jogador, pedia. Com o passar do tempo, ficou muito claro que o Rigoni não vai jogar no time mexicano nas 3 primeiras partidas da temporada. Ele só conseguiu entrar em uma delas e jogou bem pouco. Então dá para dizer que ele está encostado no León. Diante disso, o São Paulo fez uma nova oferta com cifras inferiores e a coisa deu uma avançada. Não dá para dizer que vai acontecer, até porque a janela de inscrições se encerra nessa terça-feira. O Rigoni também vai precisar baixar sua pedida salarial, mas é uma alternativa que está sendo discutida entre São Paulo, Rigoni e o León. Só para completar, lembrar que na primeira passagem dele pelo São Paulo, ele esteve muito bem, especialmente no começo, deixando excelente impressão, mas com o passar dos meses o futebol do Rigoni caiu e ele nunca mais conseguiu ser efetivo, seja no futebol dos Estados Unidos com a camisa do Austin, seja no León com a camisa do time mexicano. Entre os dirigentes do São Paulo, ninguém era a favor da contratação do Rigoni, mas diante da insistência do Crespo e a garantia do treinador argentino de que é capaz de fazer o Rigoni jogar em alto nível, o São Paulo reabriu conversas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema eu volto. Preciso atualizar também a respeito de Marcos Leonardo e no vídeo da tarde, por volta de 5h30, 6 horas, a gente conta se o atacante que pertence ao Al Hilal e quer jogar no São Paulo vai ou não ser contratado. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando 1 milhão de reais por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Hora de falar sobre Luiz Gustavo. O volante do São Paulo voltará a jogar? Antes de responder, só para lembrar um pouquinho da situação do Luiz, no mês de abril, às vésperas de um jogo de Libertadores da América, ele começou a passar mal, foi levado para o hospital e constatou-se uma embolia pulmonar, situação extremamente grave. Ele precisou ficar internado por um tempo e tomou por 3 meses um medicamento que o impedia de fazer atividades físicas. Muita gente até dentro do São Paulo considerava a possibilidade de o Luiz Gustavo não mais jogar futebol, até por conta dos 37 anos de idade. Não é esse o caso. Ele voltou a fazer atividades físicas no segundo semestre e conversei com o seu empresário Tite. O Tite afirmou
que a expectativa é de que o Luiz Gustavo volte a ser relacionado para partidas do São Paulo no mês de setembro. Inclusive, o planejamento do jogador é para estar à disposição do técnico Hernan Crespo para as 2 partidas de quartas de final da Libertadores da América contra a LDU, jogo de ida na altitude de Quito, jogo da volta no Morumbi. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o time tem todos os problemas que você possa imaginar para o confronto contra o Cruzeiro nesse final de semana. Não jogam o Luiz Gustavo, o Lucas Moura, Oscar, Arboleda, Caleri, Rian Francisco, Marcos Antônio e André Silva machucados. O Alisson é dúvida, voltando de contusão, e o Enzo está suspenso. Hernan Crespo com muitos problemas para montar o time tricolor. Hora de falar sobre o futuro de Marcos Leonardo. Ele vai ou não jogar no São Paulo? Antes de trazer a resposta, só contar que o Atlético Mineiro se tornou mais um time brasileiro interessado no centroavante do Al Hilal. O Galo fez uma proposta semelhante à do São Paulo, empréstimo até o fim da temporada. O Galo ainda se comprometia a pagar uma compensação financeira para o Al Hilal. Mas o negócio com o Atlético não vai avançar porque o Marcos Leonardo colocou na cabeça que quer jogar no São Paulo. Primeiro por realizar um sonho de criança, de jogar no seu clube do coração. Depois, pela oportunidade de disputar quartas de final de Libertadores da América. O Marcos Leonardo tem convicção de que o São Paulo pode brigar pelo título do torneio e, diante desse cenário, se valorizando, o Marcos Leonardo pode até ser convocado para a seleção brasileira. E aqui vem uma notícia importante para que o Al Hilal leve o negócio adiante, até porque o time saudita nas últimas horas ameaçou recusar ou recuar em relação a um acordo com o tricolor. O Marcos Leonardo diz que topa abrir mão dos salários a que tem direito no Al Hilal até dezembro, no período em que ele ficaria emprestado ao São Paulo. Ou seja, caberia ao tricolor assumir uma parte desses vencimentos, o restante, Marcos Leonardo abriria a mão do dinheiro. Enorme economia para o Al Hilal, que paga 2.700.000 reais por mês ao jogador que está fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. É importante lembrar que as principais ligas do futebol europeu tiveram sua janela de inscrições encerrada nessa segunda-feira, o que restringe bastante a oportunidade ou as oportunidades de negócio para o Marcos Leonardo. Existe confiança no São Paulo de que o negócio saia, mas a pressa, até porque a janela de inscrições, você sabe, se encerra no Brasil nessa terça-feira. Prometo que a qualquer momento, pintando novidade, eu volto. Só peço que você deixe like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem quiser, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre um X9 no São Paulo. X9 é a figura do cagueta, do cara que passa informações, enfim. E essa notícia relacionada ao São Paulo surge do presidente da principal organizada do São Paulo, Baby, presidente da Independente. Ele usou suas redes sociais para mostrar irritação com alguém do departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda. Bora ler o texto do Baby. Tem X9 vazando informações privilegiadas para a imprensa, que acaba atrapalhando negociações com atletas, inflacionando o preço e dando brechas para outros clubes entrarem na parada. Mensagem do X9, olha, não fala para ninguém, mas está quase fechado. Essa é a frase que todos os repórteres recebem de algum dirigente do São Paulo em tempo real. Por isso que, para nós, tudo se torna mais difícil. Quem será o X9? Dê serviço à instituição, foi o que escreveu o Baby. Imagino que ele esteja fazendo referência à divulgação durante o final de semana de um acordo muito próximo do Marcos Leonardo com o São Paulo. O que de fato esse anúncio gerou mais problemas do tricolor com o Al Hilal. Importante, essa divulgação da notícia partiu da Barra Funda, de alguém do departamento de futebol, que é comandado pelo Carlos Belmonte, antes mesmo do acordo com o Al Hilal. São Paulo e Marcos Leonardo têm sim um acordo verbal. Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, acordo por empréstimo. Mas o time saudita ainda não havia dado a palavra final. Pelo contrário, e o vazamento antecipado da notícia gerou alguma dificuldade. O São Paulo está tentando resolver esse impasse, até porque precisa que o Al Hilal empreste o jogador de graça, sem custos, e pagando parte dos salários, isso porque o Marcos Leonardo ganha por lá 2.700.000 reais. Importante dizer que hoje, dentro da Independente, há muita pressão contra o trabalho do Carlos Belmonte. Não sei identificar qual foi o momento da ruptura do racha, mas a maior organizada do São Paulo é contra a permanência do dirigente. Não posso afirmar se esse recado do X9 foi endereçado ao Belmonte ou alguém que trabalha com ele, mas asseguro que essa irritação da organizada se dá
com o departamento de futebol que fica na Barra Funda. É mais um episódio da novela ou do racha envolvendo o Morumbi, onde fica a sede do clube, com todos os dirigentes mais próximos do Júlio Casares, com o departamento de futebol que é comandado por Carlos Belmonte. Muita gente entendendo que já é uma prévia daquilo que vai acontecer para a próxima temporada com a eleição para presidente. Considero muito cedo, muito antecipada essa discussão, mas hoje há de fato uma distância grande entre o Morumbi e a Barra Funda, e tudo começa por conta dos gastos excessivos do departamento de futebol para a falta de resultados. Muitas vezes o São Paulo acaba onerando por conta do futebol as suas contas, tendo prejuízos, e isso depois é cobrado no presidente Júlio Casares. E você, o que pensa sobre o X9? O que acha dessa história? Use o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.